Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Colégio Seduca Journey. Eu sou o professor João e a gente vai continuar nosso conteúdo de História aqui no nosso segundo bimestre, entrando agora, na verdade, no nosso último assunto, tá? Do segundo bimestre, que foi o surgimento das monarquias nacionais e do absolutismo. Meu Deus, professor, não entendi nada. Tudo bem, meus queridos, vamos entender, a gente vai falar essa semana que vem também vamos falar disso, talvez na outra, Mentira, só essa semana que vem também. Mas vamos trabalhar esse assunto, que é o seguinte, pessoal. Vocês lembram muito bem que eu já havia comentado com vocês que quando a gente está estudando a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que é o que nós fizemos esse segundo bimestre inteiro, a gente percebe alguns fenômenos, né? Percebe alguns fenômenos históricos que simbolizaram, que marcaram essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Desses fenômenos históricos que simbolizam a passagem entre essas duas eras históricas, nós já vimos as grandes navegações, né, iniciadas lá por Portugal e Espanha. Nós vimos também o renascimento artístico e cultural. Vimos semana passada a questão das reformas religiosas, tanto a reforma protestante como a contra-reforma católica. E nós vamos agora ver justamente o quarto fenômeno que marca a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que é justamente o surgimento das monarquias nacionais e do absolutismo, tá? Então veja bem, se eu perguntar para vocês quais são os quatro fenômenos que marcam a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, vocês têm que saber que são grandes navegações, renascimento artístico e cultural, reformas religiosas e monarquias nacionais / absolutismo, tá? Esses são os quatro grandes tópicos do começo da modernidade. Depois, a gente vai continuar estudando modernidade, tá? A modernidade foi um período histórico muito rico e muito complexo historicamente. Não é à toa que vocês vão ficar até o ano que vem estudando modernidade, tudo bem? Porque realmente é um assunto muito complexo, muito rico também. Mas, quando a gente está falando especificamente do começo da modernidade, da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, estamos falando desses quatro fenômenos históricos, dos quais vocês já viram três, vocês já estudaram três deles. O que nós vamos começar essa semana e continuar na próxima semana é esse último fenômeno histórico que marca a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Surgimento das monarquias nacionais e absolutismo, tá? Então, hoje, o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? Eu vou explicar para vocês o que se trata, né, essas monarquias nacionais, o que foi a importância, a diferença das monarquias nacionais para o outro tipo de monarquia que tinha na Europa anteriormente, e por que tudo isso aí foi importante para o surgimento do chamado absolutismo, tá? Absolutismo, pessoal, toda vez que a gente estiver falando disso, preste muita atenção, tá? Porque é um fenômeno político e social marcante para a história europeia e para outras partes do mundo também, mas principalmente para a história europeia. E é um fenômeno da modernidade. Vocês vão aprender o que foi, então, esse dito absolutismo, começando hoje, então, tá? Então, vamos iniciar o nosso conteúdo. É um conteúdo também denso, tá, pessoal? Bastante informação, então, vocês já sabem muito bem, né? Qualquer coisa, pausa o vídeo, faça aí suas anotações, acompanhe as páginas no livro e eu tenho certeza que a gente vai conseguir entender bem esse conteúdo aí, tá? Lembrando que é o nosso último grande tema para a prova, inclusive, tá? A prova do segundo bimestre, ela vai ter como objetivo justamente renascimento artístico-cultural, reformas religiosas e monarquias nacionais e absolutismo. Grandes navegações, que é o outro fenômeno, não vai cair na prova do segundo bimestre porque já caiu na prova do primeiro bimestre, tá? Na prova do segundo bimestre vão ser esses outros três fenômenos e incluindo esse que a gente vai começar a ver agora, tá? Então, surgimento das monarquias nacionais e absolutismo, parte 1. Vamos lá, meus queridos. Vamos começar olhando um pouquinho aqui para essa imagem, bela imagem, né, que é o Palácio de Versalhes, tá, meus queridos? O que foi esse Palácio de Versalhes? O Palácio de Versalhes, como a gente vai ver, foi um grande símbolo do absolutismo, tá? Um grande símbolo desse fenômeno político e social que foi o absolutismo. Um palácio da França,
que se tornou palco, né, de muitas histórias relacionadas a esse assunto que a gente vai ver. Tá? Então, quando a gente vai entender aqui o surgimento das monarquias nacionais, vai entender o absolutismo, e que é simbolizado aí pelo Palácio de Versalhes, tá? Esse imponente palácio lá perto da cidade de Paris. Mas antes da gente entender o que é o absolutismo, a gente precisa justamente entender como foi, né, esse surgimento das monarquias nacionais, tá? Então vamos lá, pessoal. Quais são os antecedentes das monarquias nacionais? Pessoal, só um adendo aqui, tá? Presta atenção no prof aqui, ó. Quando eu estou falando de monarquia nacional, meus queridos, eu estou falando do quê? Eu estou falando de uma monarquia, ou seja, de um rei ou rainha, né? Que representa toda uma nação unificada, certo? Nação unificada. Tá, professor, qual que é a novidade disso? Bom, toda. Por quê? Antes, tá, nas monarquias feudais, durante a Idade Média, durante o feudalismo, as monarquias elas não tinham o poder centralizado nas suas mãos. O que é o poder centralizado? É quando o rei governa todos os aspectos da sociedade, aspectos políticos, econômicos, assim por diante, tudo, tá? Isso é o poder centralizado. Por que essa expressão centralizado? Porque tem um centro, tá? Um ponto central, que é o rei, tá? A coroa, tá? A monarquia. E o que tinha de diferente em relação a isso nas monarquias feudais? Bom, vocês sabem muito bem, né, meus queridos? Durante as monarquias feudais, os reis não tinham o poder centralizado. O poder era dividido com outros representantes da nobreza, com os senhores locais, com os famosos senhores feudais, certo? Ou seja, durante a Idade Média, a monarquia tinha como característica, ela era caracterizada pela fragmentação de poder, porque os reis não tinham toda a autoridade política, porque cada senhor local, cada senhor feudal tinha o poder de controlar ali o seu feudo em questões econômicas, monetárias, né? Inclusive cada feudo tinha ali sua própria moeda, o que gerava um problema para o comércio entre os feudos. Estão entendendo? Ou seja, durante a Idade Média, o poder ele era fragmentado, tá? Ou seja, o rei dividia o poder com outros nobres, com os senhores feudais. As monarquias nacionais foi justamente quando os reis começaram a centralizar o poder, deixaram de dividir o poder com outros agentes, como no caso dos senhores feudais, e começaram a centralizar todo o poder em suas mãos. Começaram a controlar tudo, todos os aspectos da vida econômica e social do seu reino, tá? Isso que é a centralização do poder, tudo bem? E por que isso aconteceu, meus queridos? Ah, professor, beleza, antes os reis dividiam o poder com os senhores feudais e a partir da Idade Moderna eles começaram a centralizar todo o poder. É basicamente isso, tá? Mas por que isso aconteceu? Bom, meus queridos, isso tem a ver, tá? Para a gente entender isso, a gente tem que relembrar um pouquinho a chamada crise do século XIV, a crise da Baixa Idade Média. Vocês lembram muito bem que o finalzinho da Idade Média, principalmente ali os últimos 2 séculos, 14 e 15, foi marcado por alguns fatores de crise, tá? Como, por exemplo, a crise demográfica gerada pela peste negra e pela fome, tá? A crise militar, que tinha a ver com a Guerra dos 100 Anos. Tá? Ou seja, o final da Idade Média foi um período histórico na Europa de muita crise, que gerou muita morte, muito problema social. E o que acontece? Foi justamente nesse ambiente instável, tá? Nesse ambiente caótico, digamos assim, que os reis viram uma oportunidade de centralizar o poder. Não só uma oportunidade, como também uma necessidade, tá? Porque foi justamente toda essa instabilidade, meus amigos, no final ali da Idade Média na Europa, que gerou ou que acelerou a necessidade de centralização do poder monárquico. Por quê?
o rei, se ele centralizasse todo o poder nele mesmo, não dividisse mais o poder com os senhores locais, ele teria mais chance de conseguir restaurar a ordem política, de restaurar a paz, de lidar com os problemas, tá? Então, basicamente, vou resumir aqui para vocês, presta atenção. No final da Idade Média, a Europa estava enfrentando muito problema, tá? Tinha muito problema. Peste negra, fome, guerra, blá blá blá, vocês estudaram isso aí de maneira profunda no bimestre passado, tá? Então, Baixa Idade Média, muitos problemas. Quem podia resolver todos esses problemas, tá? Quem podia? Era muito confuso, por quê? O rei mandava, mas os senhores feudais também mandavam, daí, o que a gente vai fazer para resolver a situação? Não, deixa só que uma pessoa resolve toda essa situação. Quem vai ser essa pessoa? O rei. Então o rei começou a centralizar o poder nas suas mãos, tá? Então, esse antecedente da Baixa Idade Média é importante, tá? Se não fosse a crise do século XIV e XV, talvez não ia ter acontecido essa centralização do poder monárquico, ou pelo menos poderia demorar muito mais, podia acontecer por outros motivos em outro tempo, mas o fato é que a centralização, tá, monárquica, que deu origem às monarquias nacionais, ela aconteceu justamente devido a todos esses problemas que vocês já conhecem, que aconteceram na Baixa Idade Média. Tudo bem? Vamos seguir aqui então. Bom, quando a gente está falando politicamente, tá? Política, a gente está falando ali das decisões, né, da vida pública, né, economia e assim por diante. Politicamente, pessoal, essa centralização do poder monárquico, ela tinha como objetivo assegurar a autoridade necessária para resolver os problemas, tá? E também para sufocar as rebeliões. Vocês lembram muito bem que no final da Idade Média também foi marcado pelas Jacqueries na França, por exemplo, que eram as revoltas camponesas. Lógico, né? Com aquele cenário caótico, os camponeses estavam revoltados, tentavam lutar ali contra os nobres. Então, a centralização monárquica, ela era uma resposta a isso. Porque o rei, meus queridos, se ele juntasse todo o poder ali, ele poderia sufocar todas essas rebeliões, tá? Ou seja, a nobreza, ela apoiou, tá? Ela viu que a melhor maneira de lidar com todos os problemas que estavam acontecendo ali na Europa era apoiar a centralização do poder nas mãos dos reis. E não só as nobrezas passaram a apoiar os monarcas nacionais também, como também a burguesia. Porque o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que durante o sistema feudal, cada feudo tinha a própria moeda e isso atrapalhava a economia? Ou seja, se tivesse um rei só com todo o poder e não ficasse dividindo o poder com os senhores locais, ele poderia unificar essa questão monetária também. Ou seja, e foi justamente o que aconteceu. Ele poderia criar uma única moeda e isso ia favorecer o comércio. E o comércio favorecido ia beneficiar quem? A burguesia, que era o grupo social especificamente especializado nas atividades econômicas. Tá? Então a burguesia também apoiou essa centralização do poder nas mãos dos reis, tudo bem? Ou seja, com o apoio dos grupos nobres, tá? E dos grupos mercantis, que era a burguesia, as novas monarquias na Europa começaram a se organizar a partir de alguns fundamentos. Tá? Então, o que eu vou passar aqui agora para vocês são os fundamentos que caracterizam, que são as características das monarquias nacionais. Tá? Ou seja, se eu tiver um quadro com algumas características escrito lá, características da monarquia feudal e lá, características das monarquias nacionais, vocês têm que saber identificar, tá? Quais são as características das monarquias nacionais, essas monarquias que centralizaram o poder em suas mãos, certo? Então preste atenção, esses pontos são muito importantes, serão cobrados de vocês inclusive, depois, tá? Então, alerta de prova aí para vocês. Então, primeira característica dessas monarquias nacionais da Idade Moderna, tá? Que é um fenômeno ali da Idade Moderna. Na verdade, em partes, né? Porque como a gente vai ver, a primeira monarquia nacional, ela aconteceu lá no meio da Idade Média, mas isso aí é uma exceção e a gente já vai ver por quê, tá? Então,
de maneira geral, monarquia nacional é relacionado com Idade Moderna. Então, primeira característica das monarquias nacionais, a gente está falando da centralização, justamente da centralização político-administrativa do poder nas mãos dos monarcas, ou seja, todas as questões políticas e administrativas do reino vão ficar concentradas nas mãos dos reis. São os reis, os monarcas que vão decidir sobre tudo que vai acontecer no reino. Não tem mais essa de, no meu feudo mando eu sou senhor feudal, eu vou mandar em tudo aqui. Não, nas monarquias nacionais, todos os nobres estão submetidos à autoridade política administrativa do rei. Tudo bem? Dessa forma, o poder local dos senhores feudais acabou sendo cada vez mais diminuindo, né, e eliminando esse poder local, que não desapareceu totalmente, né? Os nobres, como a gente vai ver, eles continuaram com os seus prestígios sociais, seus privilégios sociais e políticos, mas o fato é que nas monarquias nacionais, meus queridos, prestem atenção nisso, o poder está centralizado nas mãos dos reis, tá? O poder não está mais dividido com os senhores feudais, está nas mãos dos reis. Entenderam isso? Maravilha. Outra característica das monarquias nacionais é a imposição de uma justiça real, ou seja, uma justiça do rei, que segue a autoridade monárquica. Por quê? Por que isso é importante? De novo, na monarquia feudal, cada feudo, cada senhor feudal representa a justiça, ou seja, o senhor feudal que decide os casos, lógico, ele tem seus funcionários que ajudam ele a julgar, né, os casos, assim por diante, tem os tribunais itinerantes e assim por diante, mas o fato é que nas monarquias feudais, né, cada feudo, cada senhor feudal mandava na justiça, era o representante da justiça. Então, ou seja, se ele decidisse uma lei para o feudo dele que o rei não queria, o rei ele não ia conseguir fazer nada. Agora, nas monarquias nacionais que se desenvolveram, tá, marcadamente ali na Idade Moderna, não tem essa. A justiça ela é real, ou seja, é o rei que decide sobre as leis e sobre a justiça a ser aplicada em todo o reino. Não mais apenas nas suas terras e daí cada senhor feudal manda na justiça do seu próprio feudo. Não. Agora a imposição da justiça real, da justiça do rei, ou seja, o rei também passou a mandar na justiça do reino todo, certo? Tudo bem? Maravilha. Outro fator, outra característica importante das monarquias nacionais, meus queridos, justamente a questão da unificação dos padrões monetários. O que é um padrão monetário? Moeda. A moeda, tá, meu querido? Por quê? Antes, durante as monarquias feudais, do feudalismo, cada feudo tinha sua própria moeda. Daí eu sou de tal feudo, eu quero ir lá comercializar com outro feudo, só que lá tem outra moeda. Isso dificulta, daí lógico, tem os cambistas que fazem, né, a troca dos valores, tal. Só que isso atrapalha o comércio, é um impedimento, uma dificuldade a mais, tá? E principalmente para aquela época, né, pessoal? Ou seja, o que os reis fizeram quando eles estavam centralizando o poder? Não, no meu reino só vai ter uma moeda, tá? Todos os feudos do meu reino vão ter que ter a mesma moeda, porque isso vai ajudar o quê? Vai ajudar no comércio, tá? Então, outra característica importante das monarquias feudais foi justamente a unificação dos padrões monetários. Tudo bem? Outra característica, pessoal, das monarquias nacionais foi a criação de uma burocracia, tá? A criação de uma burocracia bem complexa, numerosa, e vocês lembram muito bem, porque vocês já estudaram isso, o surgimento do Estado burocrático na Mesopotâmia e o Estado burocrático egípcio lá no 6º ano, vocês já estudaram tudo isso. Vocês sabem o que é burocracia, mas eu vou lembrar vocês. Burocracia é justamente o conjunto de funcionários que algum governo tem, tá? E isso é uma marca também das monarquias nacionais.
Por quê? Os reis, como eles estavam centralizando todo o poder em suas mãos, obviamente o rei ele não consegue cuidar de cada aspecto minucioso lá da vida política, econômica e social do país, né? Ele é a autoridade máxima e ele que decide sobre as políticas gerais do reino. Mas ele precisa do que também? De funcionários que vão, primeiro, se certificar que tudo aquilo que o rei quer está sendo aplicado em todo o reino, mas também vão ajudar o rei a administrar o país, tá? Administrar o reino, certo? Então, a criação de um complexo e numeroso corpo de burocratas a serviço da administração do Estado também é uma marca das monarquias nacionais. Tudo bem? Outra coisa muito importante, tá? Muito importante, presta atenção para esse ponto aqui, que caracteriza as monarquias nacionais europeias, diferente das monarquias feudais europeias, foi a organização dos exércitos nacionais, tá? Que eram mantidos regularmente pelo Estado. Por que isso é importante, pessoal? De novo, vamos comparar aqui feudalismo com monarquias nacionais da Idade Moderna. Nas monarquias feudais, como que funcionava a questão da guerra? Cada feudo tinha os seus cavaleiros e que representavam, através lá, você sabe muito bem, da relação de suzerania e vassalagem, serviam ao seu senhor feudal, tá? Então, cada feudo tinha os seus cavaleiros e assim por diante. Inclusive, muitos feudos dos próprios reinos ficavam guerreando entre si, tá? Mas, ou seja, não tinha um exército do reino, um exército geral. Não, o rei tinha os seus cavaleiros no seu feudo, o outro senhor feudal tinha os cavaleiros dele e assim por diante. Até poderiam se unir contra ameaças estrangeiras e tal, mas não, de maneira geral, não eram unidos, tá? Cada feudo tinha o seu mini exército, digamos assim. Só que quando os reis perceberam que primeiro, eles queriam centralizar o poder, tá? Uma das coisas necessárias para isso é ter um exército nacional e não ficar dependendo dos cavaleiros de cada senhor feudal. Certo? É óbvio isso. Então, os reis das monarquias nacionais começaram a criar os exércitos nacionais, aqueles exércitos permanentes que eram exércitos do reino todo, não mais cavaleiros de cada feudo, que inclusive podiam guerrear entre si, né, de acordo com qualquer briguinha lá. Não, agora eram exércitos nacionais, tudo bem? Outra coisa que foi criada também nas monarquias nacionais foram os impostos reais, tá? Que foram criados ali para unificar o sistema de arrecadação, digamos assim. Impostos que serviriam para financiar as questões do Estado, como obras públicas, construção ali de castelos e assim por diante. Tudo que, não só castelos no sentido da moradia dos reis, mas as fortalezas também de defesa e assim por diante. Tá? Então, a criação de impostos reais também foi uma marca das monarquias nacionais. Tá? Bom, apesar de todas essas mudanças, tá, que chegaram na Europa por causa das monarquias nacionais, nesse processo de centralização dos reis, né, algumas características do feudalismo continuaram, tá, meus queridos? A sociedade feudal, ela não desapareceu do século XV para o século XVI. Ela continua ali, a base da sociedade, a base, principalmente a questão social, ela continua inalterada. Ela começa a ter enfrentamentos e mudanças maiores a partir da Revolução Francesa, que aconteceu só no final do século XVIII, como vocês estudarão no próximo ano. Mas, tá, mesmo com o surgimento das monarquias nacionais, algumas questões do feudalismo continuaram, como por exemplo, a questão do servilismo, ou seja, lembra lá da relação dos servos, né, aquela relação de produção que o servo trabalhava na terra do nobre, né, e ele tinha essa relação de servilismo, né, o camponês trabalhava para o nobre. Essa relação continuou. Outra coisa que continuou foi a questão do clero ser, né, a camada mais importante da sociedade, da nobreza também ter os privilégios, certo? Ou seja, o clero e a nobreza continuavam tendo ali o destaque social nos grupos sociais mais importantes, enquanto que os camponeses continuavam ali nas suas relações de servilismo com a nobreza. Tudo bem?
Bom, essas são as características das monarquias nacionais. Mas quando isso aconteceu, como isso aconteceu, onde, tá? Eu vou contar aqui agora para vocês o começo das primeiras monarquias nacionais, o surgimento dessas monarquias nacionais, tá? Primeira coisa que vocês têm que entender é que esse processo todo que eu contei para vocês até agora, de centralização política, ela aconteceu na Europa em períodos diferentes, tá? Cada região desenvolveu esse modelo de centralização política, de monarquia nacional, os países se unificaram, tá? Veja bem, pessoal, vou bater de novo nessa tecla aqui que eu quero que vocês entendam, tá? Monarquia nacional é quando o rei passou a controlar toda a nação e parou, ou seja, unificou o território, o território parou de ser dividido entre vários feudos, tá? Isso que é uma monarquia nacional unificada. Esse processo de unificação, ele aconteceu na Europa, cada lugar aconteceu num tempo diferente, tá? Ou seja, a gente tem unificações que aconteceram muito cedo, como por exemplo a unificação de Portugal, né? Nossos antepassados aí, nossos colonizadores. Portugal, a unificação de Portugal, como a gente vai ver, ela aconteceu muito cedo. Aconteceu no século XII, a partir do século XII, gente. Ou seja, em plena Idade Média ainda. Agora, outros países, como por exemplo a Itália, a Alemanha, elas tornaram-se monarquias nacionais unificadas só no século XIX. Olha só, meus queridos, quase 7 séculos depois de Portugal. Ou seja, esse processo aconteceu, né, em várias etapas, cada país teve o seu próprio tempo que levou para se unificar, tá? Vamos ver agora os primeiros, começando com Portugal e Espanha, e depois ver outros exemplos ali da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, tá? Então, já sabemos o que são as monarquias nacionais e suas características, agora eu vou contar para vocês 4 exemplos ali de unificação, né, de surgimento de monarquia nacional. Portugal, Espanha, França e Inglaterra, grandes reinos medievais que se tornaram também grandes monarquias nacionais na Idade Moderna, certo? Então vamos falar um pouquinho de Portugal e Espanha, tá? Primeiro aqui eu vou falar um pouquinho deles junto, porque o contexto geográfico deles tem a ver. Primeiro que são os dois países que compõem a Península Ibérica, tá? Já contei isso para vocês sabem muito bem. Mas o começo dessa história aí tem a ver, tá? Então vamos lá, pessoal, Portugal e Espanha. Bom, o contexto histórico que estimulou a formação das monarquias nacionais ibéricas, justamente Portugal e Espanha, tem a ver com o processo de expulsão dos mouros, dos muçulmanos que estavam dominando a Península Ibérica, tá? Veja bem, os mouros, eles eram povos do norte da África que haviam se tornado islâmicos, muçulmanos, tá? Porque veja bem, vocês estudaram isso já também, tá? Estudaram o islamismo, o surgimento do islamismo no ano passado. O islamismo ele surge lá no século VII, na Península Arábica, ele vai se espalhando, conquista todo o norte da África, inclusive onde os mouros moravam. E depois esses mesmos mouros que haviam sido islamizados, eles cruzam ali o Estreito de Gibraltar, né, que separa ali o norte da África da Península Ibérica, e vão lá e conquistam quase toda a Península Ibérica. Na verdade, toda a Península Ibérica, quando eles estão tentando conquistar o reino dos francos, eles são derrotados por Carlos Martel lá na Batalha de Poitiers, 732 depois de Cristo. O fato é que os muçulmanos, no século 8, tá? 8 depois de Cristo, eles haviam dominado quase toda a Península Ibérica, tá? Só ficou um território cristão na Península Ibérica, que foi o reino das Astúrias, no norte, tá? No norte da Península Ibérica. Então, olha aqui o mapa aqui comigo. Isso aqui é um mapa da Península Ibérica ali no final do século 8, 790 depois de Cristo. Toda essa área verde aqui, olha aqui, meus queridos, toda essa área aqui estava sendo dominada por muçulmanos, tá? Pelos mouros, que eram povos do norte da África islamizados, tá? Eles eram muçulmanos. Os cristãos estavam refugiados, tudo isso aqui era território cristão, só que os mouros vieram conquistando, e o único território que continuou cristão foi o norte aqui da Península Ibérica, que era o reino das Astúrias, certo?
Tudo bem? Ou seja, no século VIII, a situação para os cristãos da Península Ibérica não estava muito boa. Só que daí, a partir do século XI, começou um negócio na Europa que reanimou os ânimos dos cristãos ibéricos na luta contra os muçulmanos. Que foi o quê? Uma coisa que vocês já estudaram, vocês sabem muito bem. As cruzadas, meus queridos. As cruzadas. As cruzadas, aquelas expedições militares com o objetivo de libertar a Terra Santa, Jerusalém, que aconteceram ali, começaram no final do século XI, se estenderam ali até o XIII, assim por diante. Mas o fato é que as cruzadas, elas justamente trouxeram esse novo ânimo de reconquista, porque veja bem, os cristãos, como vocês lembram, eles foram lá lutar em Jerusalém, blá 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 blá, mas também os cristãos da Península Ibérica fizeram a própria cruzada deles, que era o quê? Para expulsar os muçulmanos dos seus territórios, tudo bem? Então, foi justamente isso que a gente chama de espírito cruzadístico que incentivou a reconquista na Península Ibérica. Porque os cristãos já estavam lutando contra os muçulmanos na Terra Santa, agora os cristãos ibéricos queriam reconquistar a Península Ibérica, que estava sendo dominada pelos muçulmanos também, no caso os mouros, que eram esses povos do norte da África islamizados. Então, veja bem, é interessante isso, isso que a gente chama de espírito cruzadístico, As cruzadas não foram só para conquistar a Terra Santa, mas também se enquadra nesse espírito cruzadístico, a chamada Reconquista Ibérica. E qual foi o primeiro território que conseguiu fazer a sua reconquista, que conseguiu expulsar os muçulmanos do seu território, ali na Península Ibérica? Foi o Reino de Portugal, tá, meus queridos? Então, o que acontece? Portugal, ali, a partir do século XI, justamente influenciado pelas cruzadas, como eu falei para vocês, Portugal começou a lutar contra os mouros, contra os invasores mouros que estavam dominando ali a região desde lá, como eu falei para vocês, do século VIII, tá? Então, fazia bastante tempo que os mouros estavam ali dominando aquela região que originalmente era uma região cristã. Originalmente, entre aspas, porque muito tempo atrás havia sido pagã, daí foi cristianizada, daí ficou séculos sendo um território cristão, daí os muçulmanos foram lá e conquistaram, os cristãos estavam tentando reconquistar. E essa busca por reconquistar o território cristão na Península Ibérica foi ajudada, foi apoiada, foi instigada justamente pelos monarcas cristãos europeus que estavam aí passando ou que queriam passar por esse processo de centralização e para dar origem nas monarquias nacionais, tá? Como, por exemplo, o caso de Portugal. Em Portugal, a gente teve essa figura muito importante, que foi a figura do Dom Afonso Henriques, tá? Que começou ali, dinastia Afonsina, que foi esse rei de Portugal que conseguiu, ele unificou o território de Portugal, tá? Ou seja, ele criou a monarquia nacional portuguesa, unificou o território português, fazendo o quê? Justamente conseguindo expulsar os muçulmanos do seu território. Então a gente tem aqui o Afonso Henriques, vestido como cavaleiro, como guerreiro que ele era, e o que acontece? A gente tem aí as conquistas. Veja bem, esse mapa aqui, que está destacado aqui, é essa parte aqui. Então, Península Ibérica toda, aquele mapa destacado é essa parte aqui, tá? Só para vocês se localizarem aí. Então, veja bem, olha o que aconteceu. Dom Henriques, que era um nobre cristão ali da região de Portugal, ele estava preocupado em alargar o território do Reino de Portugal, o que fez com que ele passasse a maior parte da vida dele aí lutando contra os mouros, lutando contra os muçulmanos, porque ele queria expulsar os muçulmanos do seu território para reafirmar ali o domínio cristão da região, tá? Quando ele morreu, para vocês terem uma ideia, quando Dom Afonso Henriques morreu, em 1185, então no final ali do século XII, como eu falei para vocês, por mais que ele já tivesse perdido algumas das suas conquistas de volta para os muçulmanos, o tamanho de Portugal tinha dobrado,
né? Dobrado. E aí os descendentes dele continuaram no poder ali como monarcas de Portugal, esse reino unificado, tá? Então, a primeira monarquia a se unificar, a se tornar uma monarquia nacional, foi Portugal, meus queridos, tá? Isso é importante, inclusive para a nossa história enquanto brasileiros, porque a unificação do território português a partir da expulsão dos chamados mouros ali do território ibérico foi um dos fatores que contribuiu para o fato de Portugal ter sido um dos primeiros países a se lançarem nas grandes navegações. Então, olha, tem tudo, é uma corrente de acontecimentos. Portugal se unificou primeiro expulsando os mouros do seu território e se lançou, foi o primeiro país a se lançar para as conquistas marítimas. Tá? Primeiro com Ceuta, daí contornando o Cabo da Boa Esperança, 1500 no Brasil, vocês conhecem toda a história, mas vê como é importante esse movimento de unificação para a história portuguesa? Mas bom, o território de Portugal não era o único território que estava cheio de muçulmano que precisava ser reconquistado, mas também a Espanha também, pessoal. E veja bem, a gente fala, né, de reconquista ibérica. Quando a gente pensa hoje, quais são os dois países da Península Ibérica? Portugal e Espanha, né? São os dois países que compõem ali a Península Ibérica, pelo menos geopoliticamente falando. Mas na época ali da Idade Média, tá? Na época de domínio dos mouros da Península Ibérica, antes até dos mouros chegarem lá, já não existia ainda a Espanha. Não existia o país Espanha. Existiam vários reinos, tá? Vários reinos como Castídia ou Castela, Aragão, Leão, tá? O reino de Leão. Então veja bem, existiam vários reinos que não estavam unificados, certo? A Espanha ainda não era uma monarquia nacional. Só que o que aconteceu? Dois monarcas desses reinos ibéricos aí, tá? Que é justamente esse casal que está aparecendo aqui na foto para vocês, que era o rei Fernando, ele era rei de Aragão, que era um desses reinos ibéricos, e a rainha Isabel, que era rainha de Castela, outro reino ibérico. Eles fizeram uma aliança e se casaram, tá? Casamento ali que deu origem, né? Eles eram conhecidos como os reis católicos, porque eram cristãos da vertente católica do cristianismo. E eles casaram, né? E unificaram o território. Então, juntou ali o reino de Aragão com o reino de Castela e deu origem ao que a gente chama de Espanha, tá? Depois foram anexados outros territórios, assim por diante, como, né, as Astúrias fizeram parte também, Leão também, a Catalunha também depois foi anexada ali ao reino da Espanha, mas o fato é que do casamento entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela surgiu o reino da Espanha. E eles unificaram. Por que eles se juntaram? Para quê, pessoal? Justamente para conseguir lutar e expulsar os muçulmanos de seu território. Veja bem, Portugal já estava lá, independente, unificado, né? Aconteceu a unificação lá com Dom Afonso Henriques. Os reis católicos, Fernando e Isabel, se juntaram para tentar fazer a mesma coisa nos territórios espanhóis, do que viria a ser Espanha depois. Não tinham conseguido ainda expulsar todos os muçulmanos do seu território. Então, se uniram em casamento, unificaram o território, tá? E aí criou-se então a monarquia nacional espanhola. E no ano de 1492 foi quando eles conseguiram conquistar o último reduto do reino, o último reduto de domínio muçulmano na Península Ibérica, que era o chamado Reino de Granada, certo? Que fica ali no sul da atual Espanha, tá? Aqui tem uma estátua, né, do casamento ali dos reis católicos, Fernando e Isabel, justamente, né, figuras que simbolizam essa união da Espanha, tá? A criação da monarquia nacional espanhola. Então veja bem, ó, olha que interessante, ó. Aqui a gente tem Portugal, olha só, território de Portugal, Castela e Aragão, que eram os dois reinos que se uniram, tá? A partir do casamento de Fernando e Isabel. E aqui era o reino de Granada, que era o último território
controlado pelos muçulmanos. E os cristãos eles foram conquistando, até que em 1492 eles conseguiram conquistar o Reino de Granada, tá? Inclusive foi no mesmo ano, 1492, que a Espanha também se lançou ao projeto de expansão marítima a partir do financiamento da viagem do italiano Cristóvão Colombo, que descobriu as Américas ali em 12 de outubro de 1492. Ou seja, assim como havia acontecido com Portugal, a unificação espanhola também foi um fator que incentivou as conquistas marítimas, no caso da Espanha, tá? Então, esse foi o último território que os muçulmanos controlavam aqui, o Reino de Granada. Daí, quando em 1492 os reis católicos conseguiram conquistar aquele território, eles unificaram o território espanhol cristão, tá, sob o domínio do cristianismo, e agora a Península Ibérica havia voltado a ser um território cristão. Lógico, a influência muçulmana ainda continuou lá, né? A gente tem muitos territórios espanhóis, principalmente, mas em Portugal também, mas principalmente na Espanha, que ainda tem essa presença marcada ali do islamismo, que ficou ali realmente durante séculos, né? Mas o fato é que junto com esse processo de unificação de Portugal e Espanha, veio ali, né, aconteceu justamente por causa da Reconquista Ibérica, por causa da retomada do controle do território pelos países cristãos, pelos reinos cristãos, certo? Inclusive aqui a gente tem essa belíssima obra de arte que retrata justamente esse momento no qual o líder do reino de Granada, que era muçulmano, está ali admitindo a derrota, né, se submetendo aos reis católicos Fernando e Isabel, que estão ali todos altivos, né, orgulhosos de sua conquista, né, realmente mostrando ali o poder que conseguiram, né, expulsar todos os muçulmanos ali do seu território. Tudo bem? Vamos seguindo então. Além de Portugal e Espanha, que se unificaram ali cedo, então, Portugal no século XII, Espanha ali no século XV, a gente também teve a unificação da França e da Inglaterra, tá? Porque veja bem, pessoal, o fator que incentivou a unificação desses reinos, Portugal e Espanha, como a gente acabou de ver, foi a Guerra de Reconquista, tá? Guerra de Reconquista da Península Ibérica. As unificações nacionais de França e Inglaterra também se deram, ou foram incentivadas, digamos assim, por uma guerra. Mas foi uma guerra diferente, a chamada Guerra dos 100 Anos, aquela famosa guerra que opôs França e Inglaterra no final da Idade Média. Inclusive, foi um dos fatores de crise do feudalismo, porque uma guerra que durou muito tempo, uma guerra que custou muito caro para ambos os países. E vocês lembram muito bem, né? Essa Guerra dos 100 Anos que aconteceu ali entre França e Inglaterra, que aconteceu devido àquela disputa pelo trono francês, porque o trono francês, o rei francês havia morrido sem herdeiros diretos, daí o rei da Inglaterra, ele era descendente do rei da França pelo lado materno, porque sua mãe era uma princesa francesa, daí o rei inglês quis tomar posse do trono da França, daí começou a Guerra dos 100 Anos, mas também tinha lá um motivo econômico, que era dominar a região de Flandres, que era uma posse francesa no norte da França, hoje em dia é a Bélgica lá, né? Então não é nem França nem Inglaterra, mas também era uma região econômica muito importante, que foi um dos motivos também pela Inglaterra querer dominar a região e querer conquistar o trono francês. Bom, vocês já lembram disso, a gente já estudou essa guerra de maneira mais detalhada, eu só estou relembrando um pouquinho aqui para vocês. O fato, pessoal, é que esse grande conflito que foi a Guerra dos 100 Anos entre a França e entre a Inglaterra, esse conflito enfraqueceu o poder dos senhores feudais, dos nobres feudais em ambas as regiões, tanto na França como na Inglaterra. Ou seja, essa guerra, por mais que ela tenha sido muito problemática por vários aspectos, ela contribuiu para o processo de centralização do poder, tanto na França como na Inglaterra. Primeiro, né, no lado francês da guerra, né, a França ela ganhou a Guerra dos 100 Anos, né? O conflito ele se encerrou com a vitória do exército francês, e quem foi coroado definitivamente de rei da França foi Carlos VII, que era da dinastia de Valois, que era lá, ele era sobrinho do falecido rei, né? Não era um descendente direto, mas ele que continuou sendo
que ficou oficialmente como rei da França, digamos assim, foi coroado ali em 1429, essa pintura inclusive retrata essa cena da coroação do Carlos VII da França, e ele conseguiu unificar então o território francês, né? Antes da Guerra dos 100 Anos, a França também estava dividida lá em vários feudos, né? Que eram independentes, né? O rei não tinha toda a autoridade. Por causa da Guerra dos 100 Anos, ele teve que unificar o território, mandar em todo o território, primeiro, para conseguir derrotar a Inglaterra, para conseguir continuar independente, para impedir que os ingleses controlassem a França, e daí teve como consequência, tudo isso daí, o fato da unificação do território francês. Tá? Então, Carlos VII foi o primeiro rei da França unificada, enquanto monarquia nacional unificada e não mais fragmentada e dividida entre vários feudos. Tá? E o que aconteceu com a Inglaterra depois da Guerra dos 100 Anos, que também tem a ver com o processo de unificação, tá? Do surgimento ali da monarquia nacional inglesa? Bom, quando os ingleses perderam para os franceses na Guerra dos 100 Anos, a monarquia inglesa entrou num período de guerra civil entre duas famílias, tá? Entre o ano de 1455 e 1885, que esse conflito civil ficou conhecido como Guerra das Duas Rosas. Por quê? Tinha duas famílias nobres, tá? Na verdade, tinha várias famílias nobres na Inglaterra, mas duas iniciaram esse conflito, iniciaram essa guerra, que era a família de York, que era representada pela Rosa Branca, como vocês podem ver aqui, e a família de Lancaster, que era representada pela Rosa Vermelha. Por isso que ficou conhecido como Guerra das Duas Rosas, a Rosa Branca e a Rosa Vermelha, certo? Então, essas duas famílias iniciaram um conflito para ver. Veja bem, a Inglaterra estava derrotada, né? Perdeu a Guerra dos 100 Anos, daí eles começaram a brigar internamente para ver quem seria o rei da própria Inglaterra. Esse conflito, ele terminou com a vitória da família dos Yorks, tá? Que é a Rosa Branca, meus queridos. Porque eles receberam o apoio de outra família nobre que se juntou então à família de York, que era a família Tudor, que vocês já ouviram falar porque eu já falei dessa dinastia inglesa para vocês. Henrique, da família Tudor, que depois viria a ser Henrique VII, não confundam lá com Henrique VIII, que vocês já ouviram falar que era o rei da época que fez a reforma religiosa na Inglaterra, tá? O antepassado dele, Henrique VII, ele era da família Tudor e ele se casou com Elizabeth de York, que era da Rosa Branca, e os dois unificaram ali e conseguiram derrotar a família de Lancaster e assumir definitivamente o governo inglês, tá? Por que isso é importante, pessoal? Perder a Guerra dos 100 Anos, os ingleses, né? Perder a Guerra dos 100 Anos. Entrar em guerra civil, famílias ali de nobres lutando pelo poder. Uma família de nobre, tá? Que foi a família de Tudor, apoiou os York e a partir do seu herdeiro da casa, que é o Henrique, unificou o território inglês. Então, o Henrique VII, tá? Que é esse daqui que está aparecendo para vocês, ele foi o primeiro governante da monarquia nacional inglesa, tá? Da monarquia nacional unificada, o território todo unificado e não mais fragmentado. Tudo bem? Bom, pessoal, essa primeira parte, vocês viram, né? Repararam, eu falei muito para vocês das monarquias nacionais, da unificação dos territórios. O que nós vamos ver então a partir do nosso próximo vídeo é a questão do absolutismo, que foi uma doutrina, uma visão política e social que justamente defendeu a manutenção da centralização do poder nas mãos dos reis, tá? Então nós vimos hoje como que começaram a surgir essas monarquias nacionais e nós vamos começar a tratar do pensamento absolutista, que como vocês vão ver, um pensamento que foi marcante para a história da Idade Moderna, tá? Que durou ali, começou a ser questionado só na Revolução Francesa em 1789. Então, esse dito absolutismo, que tem a ver com as monarquias nacionais, nós vamos começar a olhar para ele aí no nosso próximo vídeo, tudo bem? Bom, desejo a todos aí uma boa semana de estudos, tá, meus queridos? Façam as leituras, façam as atividades e até o nosso próximo vídeo.